Mestre Jesus, amigo, irmão incondicional, nós agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos novamente reunidos pelas linhas virtuais que a tecnologia nos oferece, buscando aquele intercâmbio fraterno de apontamentos, de ensinamentos que nos ajudem a compreender texto de Gênesis, redigido por Moisés, em que Moisés nos traz, sob uma forma simbólica, alegórica, ensinamentos profundos. Nós agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo, pelo amparo dos amigos espirituais, pela assistência dos companheiros da Fraternidade Espírita Camilo Chaves, e esses nossos modestos apontamentos possam colaborar para o crescimento intelecto-moral, não só de cada um de nós, mas dos irmãos que estão estagiando na fraternidade, estão inscritos nos programas de trabalho, nos programas de estudos, assim como também nos planos da recuperação do equilíbrio espiritual. Que as tuas vibrações, bênçãos de paz, compaixão e misericórdia nos envolvam a todos. Vou fazer a projeção aqui do texto, do estudo de hoje. Depois vamos fazer a leitura do livro. Nós vamos hoje dar continuidade ao capítulo 2, a partir do versículo 2. Então vamos lá. Gênesis, capítulo 2. Vou fazer a leitura aqui desde o primeiro até o versículo 7. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus, da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo, que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo, que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra, e regava toda a face da terra. E formou Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Muito bem, nós iniciamos o estudo do capítulo 2 da semana passada e abordamos o versículo 1. Hoje, então, nós vamos trabalhar o versículo 2 e o versículo 3, porque o versículo 2 e o versículo 3, eles são bastante semelhantes. Então, nós vamos fazer a abordagem dos dois de uma maneira um tanto conjunta. Versículo 2. Assim, e havendo Deus acabado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito.
Nós falamos sobre esse dia sexto, o dia sétimo, quando nós abordamos o assunto no versículo 31 do capítulo 1. Então, nós vamos falar novamente para a fixação desse ponto, já que é um tema bastante complexo, o entendimento desses dias, dia sexto, dia sétimo. O dia sétimo, e havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que tinha feito, então o dia sétimo é dia para a finalização da obra e não início. Quando nós estudamos, por exemplo, o assunto tratado por Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, sobre os mundos de regeneração, ele vai definir lá que o mundo, nos mundos regeneradores, a alma penitente acaba de se depurar. E é interessante porque a transição que vivemos atualmente de mundo de expiação e prova para mundo de regeneração se dá exatamente no sétimo dia, que é o último dia da semana adâmica, a partir daquela informação do Livro dos Espíritos, na questão 51 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga sobre em que tempo viveu Adão, e os Espíritos definem que mais ou menos na época que lhe assinalais, 4.000 a.C. Nós vamos ter a oportunidade de trabalhar esse Adão mais à frente. E, obviamente, que Allan Kardec, como nós veremos estudando a Gênese um pouco adiante, tinha perfeito entendimento que Adão simboliza um grupo, uma raça chamada, que ele chama de adâmica. Aliás, nós mencionamos isso ontem de leve no estudo que fizemos sobre o profeta Jeremias. Nós começamos o assunto tratando dessa questão que nós temos estudado aqui. Então, esse dia sétimo é o dia para a confirmação, para a finalização do trabalho iniciado no primeiro dia, que é o da recepção da luz. No primeiro dia, houve o lançamento da luz. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Então, houve luz. Nós já trabalhamos esse assunto no início, mas o haja luz e o houve luz define um ciclo. Haja luz, houve luz. Os ciclos infinitos, recorrentes, perpétuos no universo. Então, antes de nós, foi decretado haja luz e houve luz, e o trabalho que foi feito pelos espíritos que nos antecederam na grande marcha da evolução infinita, da evolução eterna. E nesse campo do houve luz, o padrão exuberante e extraordinário é Jesus, que é o nosso modelo e guia, padrão supremo. A linha de corte para nós adotarmos. Então, haja luz, houve luz. Nós aqui, que estamos estudando esse assunto, nós estamos, obviamente, já no sétimo dia da raça adâmica, ou seja, nós já passamos pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto, pelo quinto, pelo sexto dia. Estamos hoje no sétimo para a consolidação. E é provável que nós estamos fazendo reciclagem de um ciclo iniciado num dos orbe de Capela, de onde nós saímos. Muito provavelmente sejamos nós
desse grupo. Então, nós estamos fazendo uma reciclagem. Nós aqui estamos estudando o processo como foi. Então, tendo nós já adentrado nos planos da razão iluminada, nós estamos, então, no estágio de confirmação da luz que já foi adotada no primeiro dia. Viemos trabalhando essa luz, buscando implementá-la no mundo interior, vivenciando, e o nosso desafio no estágio da evolução em que nos encontramos é a confirmação dessa conquista para o descanso nos mundos regeneradores. Então, esse é o ponto. Então, quando se fala em um ciclo centenário, 7 dias da criação, nós subentendemos que estamos falando da instauração de um plano divino na intimidade. Agora, os elementos que estão laborando, também já tendo aberto a consciência para a luz, estão buscando o seu entendimento, a sua implementação, mas que chegam no 6º dia e eles não dão conta das pressões, das dificuldades, e não avançam para o descanso, estabelece-se aquele plano da estagnação no 6º dia. Então, não existe a confirmação, o descanso. Então, os elementos permanecem no 6º dia. Continuam com as suas tendências antigas ainda, não conseguem avançar. De acordo? Então, nós vamos ter aí aquele estigma da besta, que é o 666, definindo aí uma sequência com uma dízima periódica de cunho infeliz, e que nós nos mantemos nos terrenos instintivos dos condicionamentos dos hábitos antigos, tá? Então, não há aquele avanço para o sétimo dia. Permanecemos enamorados do egoísmo, do orgulho, da vaidade, e não conseguimos o desprendimento, certo? Lembrando que esse descanso não é aquele descanso como o nosso descanso aqui na Terra. Vou para a praia, sal de feira, vou para a praia. Não, o descanso é a rotina feliz, é o condicionamento nobre, que nós vamos passar a trabalhar segundo os impulsos, digamos assim, automáticos das virtudes, sem aquela luta com os reflexos antigos, porque houve uma vitória, houve uma consolidação. Então, a partir desse momento, evidentemente, isso só se consolida ao final da regeneração, porque ao final da regeneração, então, instaura-se o mundo ditoso. Então, no mundo ditoso, na fase ditosa do espírito, nós depreendemos que não há emersão de reflexos complexos, porque o automatismo nobre se sobrepôs aos reflexos antigos. Aqueles reflexos antigos, eles então descem para o subconsciente profundo. Então, quando nós, nessa fase, por exemplo, estando nós nos encontrando dirigindo no trânsito, quando de súbito um outro veículo cruza a nossa trajetória, o reflexo que vai emergir não é mais aquele reflexo complexo, mas sim
é o da paciência, é o da misericórdia, é o da compreensão, é o da compaixão, do entendimento, automaticamente, tá? Porque hoje o descanso foi instaurado. Vocês entenderam a questão do descanso, certo? Júlio. Enquanto nós temos resquício de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de cobiça, de ressentimento, de mágoa, não tem descanso. Porque nós podemos ser pegos no contrapé pelos reflexos. Diga lá, meu amigo Luiz. Desculpa primeiro, desculpa pelo atraso, mas Sem problema. eu lembrei disso quando você falou o negócio da praia, eu lembrei de Você pode descansar indo para a praia também, levando, se você completou vamos dizer assim, sua semana, você pode até descansar indo para a praia, mas será uma ida diferente, com outros olhos. Eu lembrei de uma passagem, eu não sei se está no livro do Carlos Alberto, aquele Diálogos e Recordações, quando ele conta uma ida do Chico Xavier à praia. Aí você fica imaginando, ele foi para um hotel, você fica imaginando um total descanso, mas ele trabalhava normalmente. A mediunidade dele estava em contínuo Sim. serviço. Então, Quando nós usamos aqui o símbolo da praia, não foi nessa conotação que não pode ir para a praia, não. É só dando um exemplo, certo? eu sei, eu estou Que falando isso. nós assim, eu estou doido para parar de trabalhar para ir para a praia. Eu Não, vou sentar, vou para a praia, certo? É nesse sentido, só para dar uma. Que sim, não, o senso comum, o comum das pessoas, a maioria quer essa aposentadoria, esse descanso para ir para a praia, que é na praia soltar mesmo a complicação, certo? Então, é um exemplo que nós tiramos aqui, só para dar uma diferença. O descanso aí, evidentemente, é o descanso no condicionamento positivo, porque vai abrir-se um outro ciclo de trabalho cuja base é esse automatismo diferente. sim. Uma aquisição agora em cima dessas bases. Então, vai haver uma ampliação do território. E, obviamente, que vai haver ampliação dos desafios. Novos desafios. Novos desafios. Nesse sentido. Sim? Terminou aí, Luiz? Quer continuar, completar? Não, a minha intenção era justamente essa. Eu entendi basicamente isso. Sim. É, Pelo. a gente tendo essa convicção dessa semana que o descanso não é o ócio, né? Quando nos descansamos no seio, aquilo que você falou, é baseado na preguiça, no ócio, na vaidade, no egoísmo, né? Sim. Agora, o descanso, tendo completado essa semana, nós podemos fazer tudo o que fazemos, inclusive ir para a praia, Exato. será sob uma nova ótica. Sim, sem sombra de dúvida. O descanso é aquele descanso por exemplo, a gente adentra a doutrina espírita, começa a ler os livros, começa a estudar, e com o passar do tempo, com o estudo repetitivo, você descansa no aprendizagem, ou seja, as ideias começam a aflorar, as questões, os tópicos vão aflorando, em função de um trabalho que é feito ao longo do tempo repetitivo. É repetitivo. Então, aí você descansa em cima desse piso que foi elaborado, que emerge naturalmente nos terrenos da aprendizagem. Então, esse foi o versículo 2. O versículo 3, que nós vamos trabalhar aí em conjunto com o versículo 4, porque vocês vão notar que o assunto ainda é o mesmo. Ó. O versículo 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Nós já temos trabalhado essa questão da bênção. A
abençoou o dia 7. A bênção e a maldição são componentes irradiantes do espírito, de dentro para fora. A maldição como sendo a irradiação complexa que vai nos trazer de volta para a reencarnação, para saneamento e reajustamento. A bênção como sendo a irradiação feliz que vai nos abrir novos campos para a aprendizagem, na base da misericórdia plena. Então, a bênção e maldição são resultado do que nós vamos elaborando. Lembrando aquela célebre frase de Jesus, não é o que entra e contamina, mas o que sai. O que sai, então, vai ser bênção ou vai ser maldição. A mesma coisa vale para todas as virtudes. Por exemplo, a misericórdia. Nós, às vezes, clamamos pela misericórdia divina, mas a misericórdia é uma conquista de dentro para fora. Quando eu começo a irradiar misericórdia. Eu sou uma fonte de misericórdia. Então, eu já tenho a misericórdia presente na minha intimidade. Eu não preciso da misericórdia de fora para dentro, entendeu? Eu vou atrair as oportunidades de acordo com essa onda, essa expressão irradiadora. Abençoou o dia 7º. O dia 7º, então, já falamos, é a conquista. E o dia 7º é o primeiro da nova escala. É o primeiro da nova escala. Então, por exemplo, o mundo de regeneração, dia 7º, é o primeiro dia do mundo ditoso, que vai sendo instaurado. Porque quando se consolida a regeneração, o resultado é o mundo ditoso. A consequência. Ok? É o mundo ditoso. E o santificou, a santificação aí é o mesmo, define o mesmo princípio, de dentro para fora. De dentro para fora. Então, essa santificação, ela vem sendo feita desde o primeiro dia. Nós já vamos colhendo os frutos da santificação desde o trabalho do primeiro dia. Mas, às vezes, chegamos no 6º dia, adentrando os portais do 7º para a consolidação, mas nós ainda aí sentimos uma saudade dos planos anteriores e nós não conseguimos avançar. Permanecemos no descanso complexo dos instintos apaixonados. Abre o som aí, Maria Flor. Eu falei que nadou e morreu na praia. É. A praia, que é o momento do descanso, tomar fôlego. Imagine você ali, você está lutando. Passou. É uma boa imagem. Você está no mar da evolução, está lutando contra as ondas ali, revoltas de dentro, que vem de dentro. Quando você está na praia, já de pé ali naquela transição, certo? Transição. O terreno é movediço. Uhum. As ondas que vêm de dentro já, a maioria já são até umas marolas, não é? Porque na praia as ondas elas vão quebrando, se tornam mais frágeis. Mas o elemento olha para trás, tem saudade do mar alto. E como a mulher, a esposa, olha para trás, se torna uma estátua de sal, cristaliza naquele movimento, mergulha de novo no mar. Mas mesmo assim, passou por momentos difíceis, complicados e não aprendeu, né? Sim. Júlia, só pegando um gancho aí no que vocês estão falando,
essa transição também, essa fase que você está aqui, quando a gente está na praia, né? E essas ondas são fracas. Mas quantos de nós, na praia, não já caímos nesse pedacinho? E, de repente, vem uma onda e nos joga no chão, né? Então, chegamos nesse ponto, é continuar avançando, né? Avançando até a areia firme, onde as ondas já não chegam até nós, né? Porque, na verdade, o momento da transição é o mais difícil. É o mais difícil, sim. É o mais difícil. Sim. O mundo de hoje, por exemplo, ó, o mundo de hoje, para quem, por exemplo, está aí bem dedicado aos prazeres sensuais, por exemplo, o mundo de hoje todas as portas estão abertas. Ou não estão? Estão escancaradas. Todo tipo de apelo, em todas as áreas. Então, os elementos, em função dessas facilidades, podem permanecer na praia no sexto dia, em função do que se apresenta, das possibilidades amplas para um mergulho nesse plano complexo. Isso vale para todas as áreas hoje. Facilidade até para a corrupção, para o enriquecimento ilícito, por exemplo. E vai por aí uma série de complicações que vão definindo aí uma permanência num plano complexo. Então, o versículo 3, ele vem na esteira do versículo do 2. Vamos para o versículo 4. Tem uma sutileza aí nesse versículo 3, que nós vamos deixar aqui, vamos deixar para o 4. Que Deus criara e fizera. E depois que a obra está pronta, a obra é divina. Deus é quem faz, certo? Deus é quem cria. Nós é que fazemos, mas quem cria é Deus, tá? Nós fomos criados por Deus, então o trabalho que nós vamos executar na elaboração da luz é em função do determinismo divino. Então vamos dizer que Deus nos criou por misericórdia, que ele podia ter permanecido no plano no universo, permanecer no plano universal ele sozinho, ou não poderia? Em tese, poderia permanecer, mas ele resolveu, ele definiu que não queria ficar sozinho, então ele nos criou. Mas ele pôs uma trava de segurança que é a seguinte: todos os espíritos alcançarão a perfeição. Serão plenamente felizes. É a trava de segurança. Digamos assim. De cujo determinismo nenhum de nós consegue escapar. Então, nos permitido exercitar plenamente as paixões, o egoísmo, o orgulho, plenamente. Nós temos o livre-arbítrio para plenamente exercitarmos. Mas só que nesse movimento, o sofrimento é inerente. É inerente. Não há felicidade eterna, libertadora, no atendimento das paixões. Não há. Certo? São um dos enigmas da evolução que nós vamos compreender mais à frente. Então, um elemento que insiste em permanecer nesse plano do egoísmo, que o Kardec define como sendo da rebelião e revolta contra Deus, que é quando nós estamos enamorados de nós mesmos, vamos atendendo plenamente nossos desejos, a consequência natural é o sofrimento. Porque nesse plano do atendimento prioritário aos nossos interesses, nós vamos
permanecer no plano da justiça, sendo aferidores do estado de evolução do próximo, ou agentes da justiça para aqueles retardatários. Até que nós nos cansemos desse movimento, cansemos de sofrer e concordemos que realmente aí não tem... Não, é um túnel, digamos assim. Então, no versículo 4, estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Os céus, como o plano da misericórdia, que é o plano irradiador da onda criadora, é o plano do projeto. A terra, plano receptor, plano de manifestação dos céus. Tanto a terra interior do coração, quanto os mundos, que são os palcos, onde o céu vai se manifestar um dia, quando o mundo se tornar um mundo regenerado e mundo ditoso, caminhando para o mundo celeste. Então, os céus também, como plano pleno da felicidade, vai ser concretizado também no plano físico, assim como é concretizado no plano do coração. O céu é o ponto, então, de partida, porque nós partimos do seio divino da misericórdia e retornamos para essa misericórdia. Então, é o plano de partida, plano de chegada, aí trabalhando aí no ponto filosófico. Só que nós saímos do céu de forma inconsciente, simples e ignorantes, e retornamos para esse céu plenamente conscientes. Espíritos perfeitos, espíritos puros. Que é um céu, que é um sábado, é a meta. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados. Então, no plano da criação divina, do absoluto, primeiro os céus e depois a terra. Agora, já no plano do princípio inteligente, da formação de dentro para fora, primeiro a terra, depois o céu. E o primeiro sentido que se abre, desde lá, o princípio inteligente, é o da sensação. Então, é a terra que se abre. Primeiro. Certo? A mente ainda não existe. A mente é digamos, um pontinho, um potencial. Está ali como uma semente, com os valores ali codificados de forma, vamos dizer assim, como um DNA, na falta de uma outra palavra, que vai sendo decodificado à medida que a sensibilidade vai se abrindo. Certo? Não é assim? Uhum. O átomo pensa, o átomo não pensa. Um protozoário pensa? Não pensa. Pensamento começa a surgir a partir daí, até onde se sabe hoje, na ciência das aves, por exemplo. Nas aves nós já detectamos pensamentos. No campo dos peixes, nós não sabemos ainda. Então, quando eu falo peixe, estou falando peixes mesmo, propriamente ditos, tá? Não estou aqui englobando os cetáceos, que são mamíferos que voltaram para as águas. Esses têm pensamento, linguagem, emoções. De acordo? Esses princípios inteligentes aí nos mamíferos superiores, nos cetáceos, inclusive, já estão com
um pé na humanidade, digamos assim. Quando eu falo um pé na humanidade, assim, estão aí a alguns milhões de anos de distância da humanidade primitiva, tá, gente? Primitiva. Aquela humanidade assim que pouco se diferencia dos símios, dos gorilas, dos chimpanzés, por exemplo. Lá, os australopitecos, por aí afora. De princípio, que é que aprendemos de acordo. Então, os estágios iniciais da formação do homem, né, na Terra já não encontram espaço. Já, o Luiz está querendo falar, Luiz, pode falar. Não, agora você usou o termo estágios iniciais, clareia um pouquinho para mim, porque eu estou aqui encucado com esse origens no plural e não a origem, porque já que nós viemos todos de Deus, a origem seria uma só. Mas eu fico pensando, como você falou em estágios, então, assim, a própria matéria, ela se multiplica. Sim. A matéria se multiplica. Então, ou seja, gerando várias origens, não sei se eu estou tentando. Não, você pode entender esses céus aí como sendo o céu divino de Deus é abstrato, certo? Para nós é abstrato. Alguém aqui Certo. consegue conceber o céu de Deus? Não. Não. Nós não podemos falar em céus de acordo com as configurações planetárias. Cada mundo tem uma configuração de céus, cada sistema. E os céus dos estágios particulares. Por exemplo, o céu de um indígena. O céu de um indígena é o mesmo do céu do homem civilizado da era tecnológica? Não. O céu para o indígena é o quê? Uma mata rica, um lago piscoso, uma mata rica em caça. Céu do indígena. Céu do selvagem. Do homem primitivo. Uma gruta aconchegante, onde ele pode se albergar das intempéries. Já o nosso céu, por exemplo, nosso céu aqui, nós já estamos cogitando N questões, viagens espaciais, viagens interplanetárias. Nosso céu já tem aí com as noções das esferas espirituais, não tem? Os céus daqueles elementos que estão chegando agora no campo religioso é aquele jardim de delícias, jardim do Éden, em que os elementos acreditam que existe, que depois da morte vão para o céu, vão ficar ali na relva. Então, o céu, no campo filosófico, gradações de acordo com o grau de evolução, a origem dos céus, porque Deus é pródigo de possibilidades, não é limitado. Então, por exemplo, até partindo para o entendimento da criação do princípio inteligente, cada princípio inteligente vai revelar um céu no futuro, ou não vai? Então há infinitos céus, infinitas gradações. Pode-se aí abordar de várias maneiras esse céu. Qual é o céu de Jesus? Alguém aqui consegue conceber? Céu de Jesus, céu infinito, não? Não, estou falando em termos assim, interior. Ah. Quem ousaria definir qual é o céu de Jesus?
Não é? Certo? Eu acho que é o céu da evolução, Júlio. Oi? É o céu da evolução. Não, mas o céu da evolução você não disse nada com isso, aí ficou no vago. Então, quando você consegue se evoluir, você está atingindo o céu. Não, eu estou falando no plano concreto. Qual é o céu de Jesus? Você Tá. consegue definir? Porque o céu tem uma expressão concreta. O abstrato absoluto é Deus. O abstrato absoluto é Deus. Certo? O céu tem que ter uma expressão concreta, porque senão, como é que nós vamos ser felizes? Nós somos criaturas. Ou alguém aqui pretende ser Deus. Hã? Diga lá, Regina. Regina levantou o dedo lá. Júlio, é porque para a gente saber de alguma coisa, a gente já tem que ter vivenciado essa coisa, né? E o céu de Jesus, só a ele pertence, né? Só ele que Só vivenciou. Quando nós chegarmos lá no céu de Jesus, Ele já está muito ele mais já vai à estar lá na frente. frente, outro tipo de céu. Ou não é? Hein? E Maria Flor? Maria Flor está pensando ali. Eu tô confusa. Me responde aí. O quê? É porque eu não o quê? entendi o céu de Jesus. O céu de Jesus é o que define a felicidade dele, ué. Os sentimentos. Não, os sentimentos inteiros são as virtudes. Eu estou falando assim, o céu particular de Jesus, seu componente felicidade. Tá. O nosso céu aqui, nós aqui, espírito. Quem dera eu desencarne aqui, vou lá para aquela esfera da mãe de André Luiz. Certo? Não. Está entendendo? Nós temos essa idealização, que seria lá aquela esfera e coisa e tal. Nós não conhecemos, mas nós temos essa idealização. Você consegue conceber o céu de Jesus dentro dessa perspectiva? Eu estou dizendo, ele tem uma expressão concreta. Bem, Entendi. quando eu falo concreto, gente, é algo real, existe, tá? Nesse sentido. Esse é o campo da especulação, nós estamos aqui especulando, isso não nos leva a lugar nenhum. Para começo de conversa. É a mesma coisa da gente imaginar. É o plano da alienação total. Diga lá, Luiz. Não, dentro desse exemplo, é a mesma coisa a gente, por exemplo, idealizar a morada, vamos dizer, nosso lar, baseado no que nós temos escutado, e a gente não tem a mínima condição de imaginar a morada de Jesus, né? Claro. Dentro desse aspecto que você está falando. Agora, paradoxalmente, o céu de Jesus é o amparo ao sofredor. Sim. Fazer a vontade do Pai. É amor ao próximo, né? Pleno. Digamos que seja o esvaziamento total do egoísmo. Digamos assim. Mas nós vamos chegar lá um dia. Vai demorar um pouco, mas vamos. Isso que nós estamos falando, Ju, tem alguma coisa a ver quando Jesus fala vosso Pai que está no céu? Exatamente. Jesus ele usa 3 pronomes, né? Ele usa vosso Pai, nosso Pai e meu Pai. Sim. São concepções. Por quê? Para quem está chegando na religião agora, aí o Pai, quem que é o Pai? É um Deus vingativo. Ou não é? Sim. Não é? Quando Jesus fala nosso Pai, ele está se colocando como nós no plano da misericórdia. Mas quando ele fala meu Pai, é só ele que sabe. Quem é que tem
pretensão de entrar na mente dele para entender como que é qual a visão do pai, ou qual é o pai com o qual ele convive. Uhum. Certo? São concepções, estágios que nós vamos chegar um dia, mas o caminho é buscar ajudar o próximo, auxiliar o sofredor, porque o nosso caminho para o céu é o irmão, o necessitado, o carente. Muito bem. Estas são as origens do céu e da terra quando foram criados, no dia que o Senhor Deus fez a terra e o céu. Já falamos bastante disso aí, né? O dia em que o Senhor Deus fez a terra e o céu, o dia nos fala de luz plena, luz meridiana. Então, o Senhor Deus que fez a terra e os céus, aí já é conosco. Já é o nosso plano de trabalho interior. Deus interior. Quem faz é o Deus interior. Quem cria é o Deus supremo, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas quem faz é o Deus interior. Vós sois Deus. Nossa capacidade de cocriação em implementar na intimidade a irradiação divina, que, por sua vez, nos é transmitida pelos nossos irmãos mais velhos em evolução. E vão nos transmitindo os valores a serem incorporados e vivenciados, para que nós construamos tanto a terra quanto o céu, que é os sentimentos e a felicidade que decorre desses sentimentos, os céus. Se é que a gente pode separar, certo? Sentimento de felicidade. Porque a felicidade é um componente inerente às virtudes. Inerente. Ou não é? Uhum. Não é? É o resultado feliz da vivência das virtudes. E quando nós envolvemos o próximo na compaixão, na piedade, na esperança e no otimismo, nós estamos envolvendo de fora para dentro, pelos valores da misericórdia, como fatores de indução, os irmãos da humanidade. Estão recebendo uma indução sutil, um envolvimento sutil da nossa parte, certo? Então, o melhor dos mundos, individualmente falando, é o da movimentação plena no plano das virtudes. É o mundo ideal. É o saneamento interior completo. Alimentação interior completa. Então, nós vamos depreender quando as virtudes estão plena irradiação, acaba a fome, acaba a sede. Plenitude se estabelece. Certo? Fica aí para nós pensarmos. É uma ideia. No dia que o Senhor Deus fez a terra e os céus, né? No dia, aí nos traz a ideia nítida da luz. Haja luz, adotando o princípio vai se fazer a luz, que é o dia de trabalho. Então, por exemplo, disse Deus, haja luz. Mas nós não entendemos o que é isso aí. É no abstrato, certo? Nós não entendemos. O que é luz? O que é isso? É o sol?
Então, por exemplo, nós vamos lá nos primeiros movimentos da inteligência, nós vamos entronizar o Sol como Deus, por exemplo. Nós não compreendemos. Então, Deus, o Sol é Deus. Mas aí vem Moisés. Moisés, então, na sua iluminação particular, entende o que é a lei e recebe a lei e registra na pedra. Então, traz para nós os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos representam a luz decodificada. Agora... entendi. Luz é não matar, não roubar, não isso, não aquilo, amar a Deus, respeitar o sábado. Isso é luz. Então, vamos implementar. Então, esse roteiro é o dia de trabalho. Um ciclo. Como um dia de trabalho, em que nós temos ali a meta, conscientemente adotada, 10 mandamentos, para um dia de trabalho. Certo? Quando a gente termina esse terreno do não isso, não aquilo, não aquilo, não aquilo, não aquilo, abre-se um novo dia das virtudes. Por que eu estou dizendo isso? Evangelho segundo o Espiritismo. Os instintos são sentimentos. Então, abre-se um outro dia. É como se fosse uma laçada. Ciclo, fazemos uma laçada e voltamos no mesmo ponto, mas um pouco acima. Uma laçada acima. Onde nós trabalhamos essa ideia no estudo do profeta Jeremias. Lá no final do estudo, quando o Beto, nós estávamos conversando, eu e o Beto. Então, nós, por exemplo, vamos notar que no momento da destruição do templo de Jerusalém, 587 a.C., aplicados aí 2.520 anos, nós vamos notar que nós estamos noutra laçada do ciclo. Por quê? Nós destruímos o templo, lá em 587, nós destruímos. E hoje nós estamos trabalhando para o quê? Estamos trabalhando na implementação do Consolador prometido na Terra, que é definido por Jesus como sendo a restauração do cristianismo redivivo, não é? Do cristianismo primitivo, não é isso que nós aprendemos? Então, ou seja, nós estamos trabalhando agora. Se nós destruímos lá, aquele primeiro dia, daquela laçada considerável de 2.520 anos, hoje nós estamos trabalhando a restauração. Tanto no plano interior quanto no plano exterior. Mas nós vivemos hoje os mesmos problemas que eram vividos naqueles tempos. Corrupção, deturpação dos princípios superiores, tanto no campo do espiritismo quanto do cristianismo nas outras denominações. Nós estamos vivendo isso. Então, hoje nós somos, guardadas as devidas proporções, cada um de nós que já despertou para essa visão e para essa percepção, identifica os problemas que têm ocorrido no movimento espírita, particularmente no campo aí das adulterações e deturpações, nós somos os novos Jeremias. Os novos Jeremias. E não podemos nos deixar contaminar, como Jeremias não deixou-se contaminar pela corrupção do seu tempo. Tanto a corrupção no campo político, quanto a corrupção dos preceitos religiosos.
Então, o momento é extraordinário. Olha, é um momento extraordinário que nós estamos tendo. Os atores são mais ou menos os mesmos, mas a ribalta, a Babilônia hoje está ampliada no mundo todo. Certo, meus amigos? Trabalho inclusive no próprio trabalho dentro do Espiritismo, é o de recuperação do cristianismo, do Espiritismo raiz, que é como nós gostamos de fazer alusão, às vezes, à codificação. Que há tantas linhas de pensamento filosófico aí sendo... algumas foram enxertadas no movimento espírita. Lutamos aí com grande dificuldade para trabalhar no terreno do espiritismo propriamente dito, e sem alterações, quanto vemos também um movimento aí de idolatria e de determinadas seitas surgindo, exatamente por falta de uma vigilância, por falta de um controle universal do ensino dos espíritos, em que individualmente tudo que sai da lavra dos médios é editado sem um crivo do bom senso e do discernimento, e vão se editando as obras de cunho complexo pretensamente para subvencionar obras caritativas. Então, com o pretexto de subvencionar obras de caridade, instaura-se uma confusão, distorcendo a linha de pensamento, enganando a... Aí nós entramos no terreno dos falsos cristos, falsos profetas, que vão enganar a muitos, que é um tema aí que nós estudamos com muita intensidade no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos. Certo, meus amigos? Alguém quer trazer comentários? Pode falar, Regina. Ô, Júlio, ouvindo você falar assim, a gente fica pensando que a história se repete, e se repete, são ciclos, né? E será que a gente consegue sair um pouco melhor de cada vez que a gente passa por isso e vai repetindo? É lógico. Se nós pegarmos o exemplo da Babilônia, aí, lá naquele tempo nós arrasamos com o tempo, não foi? Causamos uma grande dificuldade para os hebreus lá. E hoje nós estamos fazendo isso? Não. Nós estamos trabalhando aí para a disseminação do cristianismo redivivo, em seus aspectos de tolerância, compaixão, misericórdia, para com todos. Pelo menos nós estamos buscando trabalhar nessa área. Temos que buscar, nos esforçando ao máximo, dentro do que é possível, para domar inclinações más. Então, sem sombra de dúvidas, depois de um périplo de 2.520 anos nas linhas das reencarnações, nós estamos hoje trabalhando dentro desse contexto. Se nós aplicarmos a equação aí de Daniel, os 7 dias, que na verdade é de Moisés, 7 dias de trabalho, 7 ciclos, 7 vezes 360, 2.520. Se nós aplicarmos, por exemplo, ao ano 587, nós vamos bater no ano de 1933, que é o ano da nomeação de Hitler como chanceler da Alemanha. Então, foi um período de extremo sofrimento para os judeus. Se nós aplicarmos essa mesma equação a partir do ano
443 a.C., aplicando os 2.520 anos, nós vamos bater na data de 2077, praticamente a mesma apontada por Emmanuel, 2057. E se nós tirarmos os 220 desse 2.520, ficarmos com os 2.300 tardes e manhãs de Daniel, apontada por Daniel, a partir de 443, nós vamos bater na data de 1857, que é o ano da publicação do Livro dos Espíritos. Então, nitidamente, nós estamos trabalhando no território da reconstrução. É muito nítido isso. Da restauração do templo. Do templo, não o templo de pedra, mas o templo nas suas linhas filosóficas de base. O templo interior. Trabalho, porque o templo é interior, o templo de pedra é periférico. O templo que importa é o templo. Aquele templo em que em Deus vai ser adorado em espírito e verdade, o santuário do Deus vivo, conforme Paulo o define. É o coração, o santo dos santos. A arca interior. Guarda querubins. A razão e o sentimento. Então, esse é o trabalho da restauração, da reconstrução, que na sua feição básica é o amor puro pelo próximo. Não quer dizer que o mundo da regeneração, isso é um equívoco também que acontece, que ocorre. No mundo da regeneração, Santo Agostinho define que em todas as fontes será lida a palavra amor, e não a palavra religião, a palavra Jesus, a palavra Maomé, não, nada disso. Em todas as fontes será lida a palavra amor, definindo que é o tempo da virtude, do amor pleno, que independe de crença. Certo? Porque se dependesse da crença, se fosse definido que todos terão que crer, então os ateus que amam o próximo, que são bondosos, estariam fora. E não é isso que aprendemos com o Espiritismo, não. Esse é um pensamento de religioso fundamentalista, que não entende a dinâmica da evolução. Plano do amor pleno. Tem muito materialista ateu aí que está na nossa frente, na prática do amor, ó, e muitos séculos na nossa frente. Estão à nossa frente. Então, precisamos ter essa ótica. Senão nós vamos nos tornar espíritas fundamentalistas, como os religiosos de feição complexa que têm proposto complicações aí na sociedade, eu não tenho. Basta ligar a televisão, todo dia tem uma complicação. Hoje mesmo, um desses elementos definiu que a vacina de tal país não vai ser comprada porque é uma vacina ideológica. Então, durma com um barulho desse. Vemos isso no Brasil. Vemos isso no Brasil, lamentavelmente. E me desculpe se eu estou tocando isso aqui, me desculpe se alguém vai discordar. Alguém que votou no elemento. Não estou preocupado com isso. Mas nós precisamos aqui, nós debatemos ideias. A que ponto que nós chegamos aqui no nosso Brasil? Que ponto que nós chegamos? Século XXI, Brasil pretenso, país do coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas houve-se esse tipo de coisa. De elementos aí que batem no peito,
dizendo que foram batizados 3 ou 4 vezes no Rio Jordão. Desculpe, meus amigos, eu tenho que dizer isso aqui. Nós precisamos sair dessa era da inocência. Nós precisamos colocar o dedo na ferida. Então, lamentavelmente, é o quadro. Agora, o quadro para a gente ter compaixão, piedade e misericórdia, porque nós ainda estamos num plano muito complexo de provas e expiações. Transição. E o que nós vamos fazer com isso no futuro? Então, esse é o trabalho, não é? É um trabalho árduo, um trabalho difícil, de reeducação das almas, olha, a instauração do evangelho aqui no Brasil está longe, viu, meus amigos? O evangelho de Jesus, aquele evangelho que Jesus vivenciou entre as criaturas. E não aquele Jesus criado à imagem e semelhança dos religiosos segundo os seus interesses. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Agora, esse assunto é um assunto tabu no meio espírita. Poucas pessoas têm coragem de tocar nessa ferida, de abordar esse assunto. Eu, obviamente, você já me conhece, sabe que eu não tenho. Não precisa ser dito. Ou não precisa ser dito? Nós vamos ficar aí fingindo que não é conosco? É. Muito bem. Então, são os desafios. Desafios para que nós consigamos superar reflexos antigos e expressar aquela compaixão e misericórdia que Jesus expressava. Mas sem deixar, meus amigos, de identificar o mal e agir até como, um certo momento, uma voz que clama no deserto. Isso aí é necessário, isso é fundamental. Muito bem. Esse é o ponto, né? Porque o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, hoje, o esboço que se tem, hoje, vendo o quadro, é de um país fundamentalista, ou não é? Uhum. País fundamentalista. Ou não é? Ou estou exagerando? Não é isso? Então, tem uma mentalidade filosófica aí que permeia os quadros atuais. Os elementos se dizem cristãos, mas o ideólogo é um elemento completamente complexo. Não vou citar nomes aqui, evidentemente. Mas o ideólogo que mora fora do Brasil, nos Estados Unidos, tem uma mentalidade extremamente complexa. Oposta à mentalidade, por exemplo, espírita cristã de Allan Kardec. Oposta. O espiritismo, para esses elementos, assim como Allan Kardec, é uma doutrina comunista, socialista. Então, assuntos complicados aí. Nós aqui estamos trabalhando, nós estamos buscando sair da inocência, viu, meus amigos? Sair da inocência, avançar para a maturidade. Porque como é que nós vamos avançar para o mundo de regeneração, de tudo, se nós não colocarmos os dedos na ferida, identificarmos as dificuldades para tomar ações no campo prático da experiência? Não é isso? Não é? Eu já fui questionado por espíritas. Você acredita na vacina? Espírita perguntou isso para mim. Vocês veem como andam as coisas.
no Brasil. Tem gente que não vai tomar vacina, porque a vacina é da China, ou é da Rússia. Não é? Então, Eu acho, pode falar, Luiz. eu acho gozado esse tipo de pergunta, a pessoa falar assim, você acredita na vacina? Como se vacina fosse uma coisa criada agora. Então, uma coisa que já se conhece há mais de 100 anos que ela é utilizada, né? Todos nós somos vacinados quando criança. O Brasil era um exemplo de vacinação. Várias doenças foram controladas graças à vacinação. Quando parou com a vacinação, doenças que você não ouvia falar retornaram. Então, como não acreditar em vacina? Primeiro, assim, em termos gerais. Então, vacina é um conceito que já está estabelecido, confirmado, reconhecido o seu valor, né? Exato. Então, a vacina, isso. A vacina vem da misericórdia de Deus para que o céu da saúde se instale no plano físico. Para que o céu da saúde se instale no plano físico. Em função da vacina. Lá nos primórdios não tinha vacina, tinha toda a série de doenças. Né? Carregador. E outra coisa aqui que é importante nós considerarmos. Os chineses, a China tem quantos bilhões de habitantes tem a China? 1 bilhão, 400 milhões de habitantes, é isso? Por aí. 1 bilhão, 400 milhões de habitantes. Quantos desses habitantes são espíritas? Alguém aí arrisca dizer? Quantos são cristãos? Alguém arrisca dizer? Espírita lá próximo de nenhum, né? Então quer dizer que a China a China é um país que está completamente fora da regeneração, porque é comunista, certo? É isso? É isso que nós pensamos? Espíritas? Todos os espíritos que estão encarnados na China, então, não vão ficar na regeneração, segundo o ponto de vista religioso, certo? Lá não tem religioso. É isso mesmo que nós pensamos? Está de acordo? Eu não estou. Nem você, nem a revista Espírita. Eu coloquei um texto falando dos ateus aí há algumas semanas. Se lembram? Vocês se lembram? Sim. Basta procurar aí para ler de novo. Então é isso, meus amigos. É um assunto que nós precisamos abordar de vez em quando, sim. Precisamos entrar nesse território, acabar com essa ingenuidade, com preconceito, não é? Acabar com o preconceito que existe. E é isso. Nós estamos aqui elaborando os céus, estamos nas dores do parto, viu, meus amigos? Dores do parto. Porque eu não sei vocês, mas eu estou sofrendo muito com a situação do Brasil. Sofro demais. Quando eu abro o Evangelho sobre o Espiritismo, o livro dos Espíritos, me deparo com o ideal espírita cristão, eu vejo o que acontece no Brasil, eu sofro. Eu sofro. Porque não concordo. Não concordo. E digo mais. Quem vai colocar o dedo na urna lá somos nós, não são espíritos e nem doutrinadores e nem palestrantes. Que existe também no nosso meio aí um patrulhamento ideológico sutil. Então, precisamos ficar atentos, viu? Precisamos ficar atentos. Eu não estou aqui dizendo para votar em A nem B. Mas estejamos atentos ao patrulhamento ideológico.
Porque parte do princípio que um elemento aí é missionário da parte do Evangelho. Mas a prática demonstra que isso não é verdade. Então, vamos ter cuidado, vamos ter atenção, vamos observar o bem comum, vamos observar o que acontece. E se o Brasil, coração do mundo, parte do Evangelho é um projeto, depende de cada um de nós que ele seja realmente se transforme. E o Evangelho como Jesus vivenciava. Como Jesus, que é modelo e guia. Não é como palestrante A, B, C ou D, eu, esse ou aquele indivíduo. É como Jesus vivenciava. Então, nós devemos estudar muito o Evangelho, como Jesus agia, para que isso aconteça na sociedade. Então, que Jesus nos abençoe. Semana que vem, nós voltaremos aí para o versículo no capítulo 2.